Vamos entender um pouquinho, então, quais são as diferenças entre o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Se a gente voltar aqui no slide anterior, estruturalmente dá para a gente ver que eles são bem diferentes. Então, o MHC de classe 1, ele é uma molécula que ele tem, então, é um peptídeo formado por 3 subproteínas, né? E a beta-globulina aqui à parte. O MHC de classe 2, ele tem, então, 4 subunidades aqui. Estruturalmente, eles são bem diferentes, só para a gente não se perder, isso aqui é a membrana, e isso aqui é o que sai para fora da célula, essa estrutura é formada. Então, o MHC de classe 2 ou o MHC de classe 1, eles são processados quando eles entram em contato com algum perigo. Então, vamos pensar, a gente tem vários vídeos aí para usar para a gente entender essa história. Mas aqui está a minha célula, e essa célula, por exemplo, ela entrou em contato, ela reconheceu lá via os seus receptores algum perigo, e ela fez fagostose desse perigo, e ela dentro dela, ela quebrou essa questão em vários pedaços, e ela expressou isso na superfície dela, um pequeno pedaço, vamos supor, de uma bactéria. Então, a bactéria foi processada junto com a formação dessa estrutura de MHC de classe 2, no caso, porque eu estou falando de fagostose. E aí eu expressei lá na superfície, então é aqui que vai aparecer o produto do processamento celular daquela bactéria, que vai ser agora então um pequeno pedaço de antígeno. Quando eu falo em MHC de classe 1, borracha, vamos apagar isso aqui, para não ficar confuso. Quando eu falo em MHC de classe 1, eu estou falando então de algo que está sendo produzido pela célula e junto com essa produção dessa estrutura, dessa proteína pela célula, está sendo produzido também a molécula de MHC de classe 1. Então, essas duas produções se encontram, vão para a superfície da célula e aqui está a estrutura de MHC de classe 1 com uma estrutura pequena, que é um peptídeo, que é um pedaço daquele problema que eu quero apresentar. Então, o MHC de classe 1, ele vai estar apresentando para a célula T e para a célula B aqueles peptídeos, que são pequenos pedaços dos perigos, que foram produzidos internamente. Em quem que eu vejo isso? Eu vejo isso nas células que estão infectadas por vírus, eu vejo isso nas células tumorais, e isso também vai ser um grande ponto que a gente vai ter que lidar quando a gente vai falando de transplantes. Por quê? Porque, olha só, tudo isso aqui, vírus, é um micro-organismo intracelular. As células tumorais são células normais do corpo que estão produzindo proteínas diferentes daquilo que eu esperava. E os transplantes são produção de proteína interna da célula, mas que vai ser reconhecido por outro componente, por outro indivíduo. Então, isso vai causar um reconhecimento imune. Tá? Então, todas essas condições vão gerar que a célula que esteja produzindo aquelas estruturas se une à produção da estrutura do MHC de classe 1 e faça a apresentação disso para as células do sistema imune inato. O MHC de classe 2, como a gente já conversou ali a seguir, a gente precisa que exista a fagocitose. Então, somente as células que fazem fagocitose são capazes de fazer isso. Quem são elas? Célula dendrítica, né? A célula B também é capaz de fazer isso. Então, a célula dendrítica, para a gente lembrar como é que ela é, a célula B. Macrófago também é capaz de fazer isso, mas o grande chavão dessa apresentação via MHC de classe 2 é a célula dendrítica. Por isso até que a gente chama ela de uma célula APC, que é uma célula profissional apresentadora de antígeno, tá? Então, a gente precisa que exista uma fagocitose do alvo
E essa fagocitose do alvo, junto com a produção da proteína do MHC de classe 2, vai apresentar pequenos pedaços desse alvo. Então, para ficar bem claro, a gente tem aqui um alvo inteiro, esse alvo vai ser digerido e vão ser pequenos pedaços desse alvo que vão ser apresentados via uma estrutura de MHC de classe 2, tá? Então, para a gente ter bem claro o que é MHC de classe 2 e o que é MHC de classe 1.